Declaro vaga a presidência da República. No qual o Brasil estava diante de uma encruzilhada. Muita efervescência, né, dos movimentos sociais. O Brasil vivia um instante em que você estava carregado de esperanças. Desembarca em Havana, capital de Cuba, o senhor Jânio Quadros. Que a direita chegava a dizer que havia uma ameaça de se implantar no Brasil uma república sindicalista. Porque uma coisa é uma ilha, como Cuba, se transformar numa república comunista. Outra coisa seria o Brasil. A ideologia comunista era um problema do mundo. Que havia, de certa forma, projetos revolucionários em curso. O João não tinha nada a ver com o comunismo. Nada. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade à Constituição do Brasil. Castelo Branco chegou a dizer que não existe mais fronteiras nacionais, fronteiras ideológicas. Depois de 50 anos do início da ditadura militar, que durou 2 décadas, abre-se o leque de interpretações e reflexões acerca de um dos períodos mais intrigantes da história recente do nosso país. Como estava o Brasil nos meses que precederam o golpe? Quais os motivos para mais uma intervenção militar na conturbada República Brasileira? Conhecido como o dia que durou 21 anos, os brasileiros ainda buscam entender aquele 31 de março de 1964. O Brasil era um país que estava se industrializando, está se modernizando, abraçando os ditames da modernidade, mas que ainda convive com estruturas das velhas oligarquias rurais. Havia essa dualidade entre a modernização que chegava e as velhas estruturas políticas que ainda permaneciam vivas. A eleição do Jânio Quadros é uma eleição de um homem que tinha uma enorme capacidade de contato com as massas. Ele era um homem que tinha um apoio completo da direita brasileira, das áreas mais conservadoras do Brasil. Quando o Jânio Quadros renunciou, no mesmo instante, os 3 ministros militares fizeram uma declaração à nação que não davam posse. Como João Goulart era muito rico, eles tentavam dizer que João Goulart era comunista. João Goulart era um dos maiores proprietários de terra. Legalmente era ele que tinha que assumir, já que o presidente renunciou, ele era o vice, então legalmente era ele. Mas houve essa manobra, então não é mais, ele não vai assumir porque o Brasil não é mais um país presidencialista, é um país parlamentarista. Foi uma batalha, a primeira batalha foi esta. No parlamentarismo, o presidente nomeia o primeiro-ministro e depois o primeiro-ministro é que é o chefe do governo. Agora, aí ele faz uma batalha política que é uma das coisas mais bonitas que existe na história do país. Ele assume sem poderes. E ele se rearticula politicamente e consegue reaver os seus direitos políticos e assume como presidente. O PTB do presidente Goulart estava em minoria no Ministério. A pressão popular seria o recurso para mudar a cadência das decisões ministeriais. O governo atendeu antigas demandas nacionalistas. Cancelou o contrato da Hanna Mining Corporation, multinacional do minério, e assinou o Estatuto Rural. Era um momento no qual o Brasil estava diante de uma encruzilhada. O modelo econômico de substituição de importações mostrava suas limitações. A economia estava avançando pouco, ou você ampliava, ou você enfrentava a crise econômica, ampliando a base de consumidores, ou você, ao contrário, concentrava, repassando recursos para aqueles que já podiam comprar, enfatizando a produção de bens de consumo durável, aumentando a renda dos empresários e a renda de alguns setores sociais. A principal característica do governo João Goulart é esse sentido nacional populista, em que os sujeitos sociais, de certa forma, tomaram a cena política. Então há um processo de radicalização, né, no sentido da democracia social e de reformas importantes, reformas estruturais, que de certa forma
provocaria uma modernização no país. A reforma de base era esse momento de ampliar a economia e a sociedade numa perspectiva nacional popular, nacional desenvolvimentista. A reação foi muito violenta, era uma reação de base liberal conservadora, confundindo movimento, tudo que fosse movimento social, reforma social, com o comunismo. Então, de 1961 a 1964, você tem um processo político de radicalização, de um lado, né, de setores anticomunistas, e nesses setores anticomunistas nós temos políticos civis, nós temos militares, nós temos os interesses do capital estrangeiro, principalmente norte-americano, uma perspectiva de se contrapor ou de utilizar a força a um governo que não era de forma nenhuma um governo revolucionário, mas um governo nacional populista de tendência, vamos dizer assim, a maior democratização da nossa sociedade. Imagine você falar de reforma agrária num país que ainda é, e naquela época mais ainda, de grandes latifúndios. Naquela ocasião, né, o controle dos grandes jornais todos era um controle, né, de famílias poderosas e que tinham uma concepção conservadora da sociedade. Chegaram a insinuar, por exemplo, e depois se consolidou até um pouco a ideia dessa realidade, que o João Goulart saiu porque o povo não estava mais querendo nada com ele, e é mentira absoluta, mentira absoluta. E como nunca mais se falou e como nunca mais se permitiu discutir o assunto, ficou, durante esses 50 anos, uma ideia de incapacidade do João Goulart. Embora você vivia naquele contexto, um período de crise econômica profunda, você tem registrado nas pesquisas do IBOP uma popularidade do João Goulart. O que ele queria era apenas apoio das amplas camadas populares, ele precisava desse apoio para levar adiante o seu projeto político. O apoio para essas camadas implicava aproximar desses grupos de esquerda. Alguns desses grupos eram mais radicais. Ele tinha apoio em alguns setores da política brasileira, mas também tinha setores ultraconservadores, mais vinculados àquelas velhas oligarquias de sempre, desde o início da República. A questão fundamental que, de fato, aglutina um movimento contra Goulart, no meu modo de ver, é a questão da quebra da hierarquia. Para as Forças Armadas, a quebra da hierarquia, ou seja, a presença do presidente, né, na Assembleia do Automóvel Clube, isso gera, de certa forma, uma afronta ao poder militar no Brasil. E nós não podemos desconsiderar que o poder militar no Brasil é um poder forte desde os inícios da República. Grande parte dos setores sociais, como a grande imprensa, os setores liberais conservadores, como o Estado de São Paulo, setores, inclusive, da UDN, eles achavam que os militares iam fazer o que tinham feito antes, em 45. Derrubar o governo, definir uma transição e para devolver o poder aos civis. E muito dos civis que apoiaram o golpe esperavam isso. Que o golpe já era algo anunciado. 3 meses antes, o golpe já estava anunciado. E a pergunta é, por que não houve capacidade de resistência? Porque não houve a opção por parte do governo João Goulart pela resistência. E eu acredito, até o próprio Jango, quando ele decidiu não reagir, não tinha muita condição de vitória na reação. Porque, inclusive, ele já estava consciente do apoio americano, que, inclusive, mandou uma frota naval para apoiar o golpe. No fundo, o grande ator do golpe de Estado foram os Estados Unidos. O embaixador Lincoln Gordon era um agente, construtor da deterioração das coisas dentro do Brasil. E aí são 2 questões importantes. Primeiro, nós temos que compreender que nem todos os militares foram golpistas ou apoiaram o projeto, né, do golpe de 64. Muitos militares sofreram já com perseguições. Foram vítimas, principalmente militares nacionalistas, militares mais à esquerda, militares que participaram do governo João Goulart. Santiago Dantas,
ministro Santiago Dantas, foi ministro das Relações Exteriores e ministro da Fazenda do presidente João Goulart. Ele, 3 ou 4 dias antes, pediu uma audiência ao Jango, né, no Rio de Janeiro, antes do golpe, e disse ao presidente, presidente, eu quero apenas informá-lo uma coisa, os Estados Unidos mandaram já sair a esquadra para o Atlântico Sul, já saiu do seu lugar e já está descendo na direção do Brasil. Essa coisa eu tenho a informação absolutamente categórica. Presidente, se for para resistir, avalie bem se realmente o senhor pode vencer essa batalha. Porque, senão, vai ocorrer, eu quero dizer ao senhor, com as informações que eu tinha com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, e foi ministro da Fazenda também, de que o Pentágono, uma das coisas que é base do pensamento político do Pentágono nos Estados Unidos, é dividir o Brasil. Se houver uma guerra civil, eles dividirão o Brasil. Farão Brasil do Norte e do Brasil do Sul, como eles fizeram com o Vietnã, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Mas tenha muita atenção, presidente, se o senhor tiver dúvidas. Ora, naquele instante ele estava como general, tinha ido para lá encontrá-lo, a base do próprio Terceiro Exército já não estava mais toda com o general, não é? O general Telles, Ladário Telles, não tinha mais o controle do Terceiro Exército, era uma aventura completa, um banho de sangue no país. Ele disse, não, isso eu não levarei o povo brasileiro a esse desastre, eu não levarei. Você romper com a ordem democrática instituída, isso por si só já é uma ditadura. Como é que um presidente que é eleito, legalmente eleito, né, ele não tomou o poder à força, o João Goulart, é destituído do poder dessa maneira? Ele tinha que ser destituído do poder pelas vias legais, pela eleição. Já em 64 começam as perseguições, as cassações e as torturas. Os 40 anos da ditadura, em 2004, não teve grande movimentação, grande atenção. Esse momento, inclusive a partir da existência da Comissão Nacional da Verdade, das comissões estaduais, comissões setoriais da verdade, é um grande momento de repensar, construir uma memória e julgar o momento. É um momento de conhecimento, de construção de uma história mais verídica, fundamentada sobre o que aconteceu naquele período. Porque esse passado não passou. Porque esse passado continua traumático, continua vivo, continua tendo as suas consequências. Nós não podemos ver a história da ditadura militar apenas pela ótica da repressão. O que ela provoca, os governos militares provocarem 21 anos de exercício de poder, foi uma forte explosão social. Em 64, houve um golpe que se justificava, que ele estava sendo dado para defender a democracia, que era ameaçada pela corrupção e pela subversão, pela manipulação dos comunistas e populistas, esquerdistas. Isso, inclusive, vai ser uma contradição permanente no regime. Eles mantiveram o Congresso funcionando, embora com cassações e com recessos periódicos. Mantiveram o judiciário funcionando, mas retirando a competência do julgamento de crimes políticos, passando para a justiça militar. E foi extremamente negativo, porque paralisou todo o processo. E foi também negativo terem deixado o parlamento aberto como uma mentira de parlamento. Quando algum deputado, algum senador se insubordinava e dizia uma coisa contra o sistema, eles caçavam. Essa contradição que atravessa toda a ditadura vai, ao mesmo tempo, facilitar e, ao mesmo tempo, dificultar a transição para a democracia. Os partidos políticos existem para preservar a essência da democracia, que é a soberania
popular, a origem do poder e o destino da nação. Então é muito importante, nesse contexto de 50 anos, a gente entender que no Brasil a transição política ainda é inconclusa e que a luta, né, por direitos, por reparações, por esclarecimento desse passado é fundamental, é fundamental.